Olá! Nós iniciamos o mês de abril, que é chamado de Abril Marrom, é o mês de prevenção à cegueira. E não tem como a gente falar de prevenção à cegueira sem mencionar a principal causa de cegueira irreversível no mundo, que é o glaucoma. O glaucoma é uma doença que acomete o nervo, está lá no fundo do olho, a cabecinha do nervo que a gente consegue ver no exame oftalmológico. A principal causa de glaucoma é o aumento da pressão dos olhos. Mas também existem aqueles pacientes que têm a pressão dos olhos alta e não têm glaucoma. Assim como também tem aqueles pacientes que têm a doença no nervo, mas não têm a pressão dos olhos alta. Por isso, pacientes que têm o risco aumentado a desenvolver glaucoma, principalmente aqueles que têm antecedente familiar próximo, mãe, pai, irmãos, que são acometidos por glaucoma, esses pacientes têm que ser monitorados ano a ano ou a cada 6 meses, com avaliação da pressão intraocular, da espessura da córnea, que é intimamente relacionada à medida da pressão, com a avaliação da anatomia do nervo, para a gente avaliar se existe um aumento da escavação. Então, é feito um exame chamado foto de papila, e através desse exame é possível avaliar se o paciente está tendo uma piora da escavação do nervo, que significa para nós uma progressão da doença do glaucoma. Além disso, é feito o campo visual, que é um exame funcional para ver se o paciente está tendo uma perda de campo visual, né? Porque a doença ela acomete primeiro a periferia do campo, e o paciente então vai fechando a visão. E o OCT, tomografia de coerência óptica, com uma avaliação seletiva na camada de fibras nervosas. Muitas vezes, nós já vemos uma alteração no OCT e o paciente ainda não tem queixa e não tem alteração no campo visual. Todo paciente, após os 40 anos, deve passar por uma avaliação oftalmológica anual, com medida da pressão intraocular e avaliação do fundo de olho, porque é nessa faixa etária que começa a aumentar a incidência da doença na população. Existem vários tipos de glaucoma. Existe o glaucoma de ângulo aberto, existe o glaucoma de ângulo fechado, que acomete mais os pacientes auto-hipermétropes, levando o risco do paciente ter um aumento súbito da pressão. Existe o paciente que tem um glaucoma neovascular, aqueles diabéticos, principalmente os diabéticos descompensados com doença retiniana, evoluem com glaucoma neovascular dificílimo de tratar. Existe o glaucoma do paciente automíope. Então é muito importante que todos sejam devidamente acompanhados, que uma anamnese seja feita de forma cuidadosa para a gente conseguir identificar aí qual que é o principal fator de risco de cada um e fazer o acompanhamento devido.